Eu recebi uma pergunta interessante depois que eu fiz um vídeo ontem sobre o que acontece quando o seu caso, o seu I-140 é negado, por exemplo, tá? E a pergunta é a seguinte, eu vou ler para vocês. Doutor, se eu apelar essa decisão negativa do I-140 do EB2NW, eu vou segurar o status? Essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte: e eu posso apelar e dar entrada com um novo caso ao mesmo tempo, enquanto minha apelação estiver sendo analisada? Eu posso fazer um refile? Bom, vamos pela primeira parte, tá? Se segura status. Você entrar com uma apelação não confere status imigratório para ninguém, não segura status de ninguém, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, que é o que eu estou imaginando aqui que deve ter acontecido. Entra como turista nos Estados Unidos e resolve dar entrada com os 140 junto com um pedido de ajustamento de status. A pessoa vem, fala para o oficial na imigração que veio fazer turismo, chega aqui e dá entrada com os 140, um pedido de green card, junto com o ajuste de status para poder receber o tão sonhado aí, o tão chamado aí combo card, que é a autorização de trabalho e de viagem, tá? Quando você entra como turista, você recebe um status migratório de 6 meses, tá? Depois desses 6 meses, você não tem mais status imigratório nos Estados Unidos. O fato de você ter dado entrada com os 140 junto com ajuste de status não alongou esse status migratório. De maneira alguma, você não continua sendo turista durante esse status aí. Você, se o seu pedido for aprovado lá na frente, se o seu I-140 for aprovado lá na frente, você poderia fazer um ajustamento de status, porque quando você protocolou o seu pedido, o I-140, junto com o ajuste de status, você ainda estava com status válido no país. Então, o governo vai analisar, olha, teve o I-140 aprovado, agora a gente pode fazer o ajuste de status de não imigrante para recebimento do green card, mesmo você tendo ficado sem o status imigratório. O fato de você protocolar um ajuste de status enquanto seu status de turista estava válido, o que acontece é que previne você de computar tempo de presença ilegal no país. Então, uma pessoa, veja bem, uma pessoa pode estar sem status imigratório válido nos Estados Unidos e não estar computando o tempo de presença ilegal porque ela protocolou uma aplicação, por exemplo, de ajuste de status, no tempo certo, a aplicação foi tempestiva, então você não está computando o tempo de presença legal no país. E por que que isso é importante? O tempo de presença legal, o tempo de presença legal. Porque se você ficar nos Estados Unidos sem status imigratório e computar mais do que 180 dias de presença ilegal e você sai do país sem uma autorização de viagem, você toma um barramento de 3 anos. Se você ficar mais que 1 ano de presença ilegal nos Estados Unidos e sai sem uma autorização de viagem, sem um advance parole, você toma um castigo de 10 anos sem poder receber benefício imigratório no país, tá? Então, por isso é importante. Não é que te deu status imigratório. Você simplesmente, ao apelar essa negativa dos 140, você, de alguma forma, está ganhando mais tempo, porque o ajuste de status, o oficial que vai analisar a sua aplicação de ajuste de status, ele geralmente espera uma decisão final dos 140 para ir tomar uma atitude. E a decisão final dos 140, ela vem ou com a negativa, e se você não apelar dentro de 30 dias, essa decisão vira final, ou depois que você apelar, a apelação cair, for negada a sua apelação, aí a decisão vira final, agora o oficial do ajuste vai poder negar o seu ajuste. Mas eu já vi situações em que eles negam os 140 e o ajuste ao mesmo tempo, tá? Então, o argumento é assim, olha, mas eu apelei o caso aí, como é que você negou? Tá negado. Se lá na frente o AAO, que é o Administrative Appeals Office, reverter a minha negativa,
Aí tudo bem, mas por enquanto vai continuar negado. Você está aqui já computando o tempo de presença ilegal no país. Pode acontecer, tá? Então, mas via de regra, 90% dos casos ou mais, é só quando a decisão dos 140 é negativa, ela vira final. Que é, negou, e se você não apelou, ela vira final. Você apelou fora de prazo, ela vira final também. Então, não é que vai te dar status imigratório, não existe isso, você está sem status imigratório no país, né? A não ser que você tenha um visto H1B, ou um L1, ou um O1, que te dá uma rede de proteção, aí sim você tem um status, porque são vistos longos, vistos de 2, 3 anos aí, então você está mantendo um status migratório, aí você tem status. De outra forma, se você entrou apenas como turista, você não tem status migratório. Você simplesmente estaria deixando de computar tempo de presença legal no país porque você deu entrada no pedido de ajuste de estado. Então isso é muito sério aí, porque muitas vezes em uma negativa, se tudo cair lá na frente, a pessoa muitas vezes tem que deixar o país, senão vai ficar ilegal computando tempo de presença legal aqui. Tempo de presença irregular no país. A outra pergunta era se pode protocolar uma apelação e um refile ao mesmo tempo. Quando você apela seu caso, você está tirando o seu caso do Service Center, que é o Texas Service Center, por exemplo, e subindo com os autos para Washington, né? Para o AAO, para o Administrative Appeals Office, escritório de apelações administrativas. Então, seu file vai todo para lá. Se você der entrada com um novo caso, seu processo provavelmente não vai chegar nesses autos, porque ele está lá, está em outra instância. Então, só existe um file por pessoa, tá? Todos os casos que você protocolar depois vai para dentro desse file. Então, quando você apela, muito provavelmente a imigração não vai tocar nesse novo caso, nesse refile, porque os autos estão lá com o AAO. Não tem como chegar lá, eles não vão parar, a não ser que você fale, eu não quero mais apelar, retire minha apelação, quero fazer um refile. Por isso que é muito importante ter cuidado para vir para os Estados Unidos para dar entrada em processos, tá? Entrar apenas como turista para dar entrada em processos aí pode ser temerário, então tem que saber das consequências. Então nunca aceite aí quando te incentivo, entra nos Estados Unidos, chegando aqui a gente dá uma entrada. Se você tiver com visto de turista, não faça isso, sempre faça a pergunta. Se eu no aeroporto, ao entrar, se o oficial me perguntar qual o motivo da sua viagem, e você falar para ele, olha, eu estou vindo entrar, tá? Mas logo quando eu entrar, eu vou dar entrada nos 140 junto com o ajuste de status. Pergunte a você, se eu falar isso, ele vai deixar eu entrar com visto de turista? Não. Então, não é certo, né? Pode acontecer, muita gente consegue green card dessa forma? Pode, mas quando der errado para valer. Então, assim, muito cuidado ao tomar esse tipo de atitude, tá bom? Boa sorte aí.